intro aí, velho? Boa noite, águias! Boa noite, boa noite! O pessoal aí entrando, Igor, Fernanda, minha social media. Vamos pra cima, papai. Fernanda, vem muito trabalho pra gente. Juliano, meu filho, a internet aqui tá deixando não, meu filho. Mas tu sabe que nordestino é o trem, não desiste não, papai. Pessoal, hoje nós vamos estar falando de um assunto que eu gosto muito, sabe? Dá um tempinho aí pra a turma aí entrando. Vão mandando aí, gente, um aviãozinho pra geral. Quem tiver clínica que vocês conheçam, seja odontológica, seja ou quem empreende. A gente vai estar falando de gestão. Vitão, Águia, certo? E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre clínica de alta performance, tá? Hoje teremos aqui 3 convidados especiais, certo? E podem ter certeza, gente, vai ter muito conhecimento, tá? Nós vamos estar discutindo muito conhecimento aqui que serve para qualquer empreendedor. Se você tiver alguém, vai mandando aí esse link, certo? Vamos esperar aí só 2 minutinhos, 5 minutinhos para a galera entrar. Deixa eu ver se os convidados estão aqui também já. Deixa eu ver se os convidados já estão por aqui. Desiste nunca, Juliano. Problema pra gente tem que ser muito, meu filho, porque pouco a gente já tem demais. Então você, empresário que tem dores na gestão da sua clínica, você que quer insights melhor para poder estar performando. Quando a gente fala em performance, gente, a gente está falando de crescimento mesmo, né? A gente poder, de certa forma, saber onde está errando, quais as estratégias que quem está performando está aplicando para estar se diferenciando dos demais, né? Da concorrência, vamos dizer assim. Então hoje a gente vai estar convidamos os 3 profissionais da área, sendo um deles um estudante que está prestes a entrar no mercado de trabalho, outros 2 que são empresários, né? Dentistas e empresários do segmento, e que têm ganhado destaque aqui no Vale de São Francisco, todos 2. Então já, deixa eu ver se eles estão aqui já. Vamos estar convidando eles para estar entrando na live, tá? Deixa eu ver se o Léo está por aqui, o Pedro. Já mandaram retorno aqui, gente. 2 minutinhos. Vão mandando aí, gente. O aviãozinho aí para geral. E o assunto hoje é bacana, tá? Hoje nós teremos um assunto bacana aqui. Deixa eu ver aqui. Eu já vou convidar o Léo, já tô vendo que o Léo aqui tá na área. O primeiro convidado, Léo. Fala, Samuel. Boa noite, bom, meu amigo. Léo. Tudo bem? Beleza, meu irmão? Tudo na paz. Graças a Deus, tudo certo. Graças a Deus, mestre. Léo, Que bom. Cara, desde já, meu irmão, uma honra estar recebendo vocês hoje aqui para a gente estar discutindo um tema que eu gosto muito, tá? Não poderia ter convidados melhores, porque, como eu disse a Wagner, vai ser uma junção, pessoas que estão indo para o mercado de trabalho, né? Como também como profissionais que já empreendem também, como os meninos. Sim, então, sim. Cara, já vai aí se apresentando. Aqui é um bate-papo, certo? Galera, Tá bom. Conhecer você mais aí. Depois a gente esperar também aí, dar tempo dos meninos chegarem, tá bom? Tá bom, tranquilo. Primeiramente, agradecer, Samuel, pela oportunidade, né, pelo convite. Para a gente trazer aqui um pouco mais sobre esse assunto tão importante, né, na área da odontologia. Eu costumo brincar que
o dentista, ele é formado meio que para trabalhar para os outros, né? Para ser empregado, né? Aí a gente não tem essa base para poder chegar... Aí quando chega no mercado de trabalho, não tem base para poder fazer um balanço patrimonial, fazer um cálculo ali para ver como é que está as despesas da sua empresa, como é que está a saúde financeira do negócio. E aí, como você bem falou, acaba desistindo e indo trabalhar num consultório de um colega, porque não sabe ter essa administração, não teve essa base, teve essa deficiência na faculdade, né, e sofreu com isso. E acho que a live aqui é para a gente elucidar muitas dúvidas, né? Principalmente de quem é dentista, quem é estudante como eu. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim. Eu sou estudante de odontologia. Eu agradeço aí por ter me colocado já como doutor, mas daqui a alguns meses... Assim, eu sou estudante, mas já estou com o pé no mercado. Inclusive já estou no mercado já. Eu já estou empreendendo, estou abrindo agora meu consultório, minha clínica. Eu tenho uma certa experiência na área de administração. Eu fiz administração antes de entrar no curso de odontologia. Então, de certa forma, eu tive essa base de gestão, de gestão financeira e tudo mais relacionado à parte da administração de empresa, né? Bacana. Então, eu sou suspeito a falar. E eu vejo isso muito nos meus colegas, muito na faculdade. Eu vejo essa deficiência do curso, que infelizmente não dá uma base para o profissional chegar no mercado e conseguir se manter, conseguir ter uma gestão e ter sucesso, né? De imediato numa área tão competitiva como é a área odontológica, né? Todo dia um consultório diferente. A gente está numa região que hoje temos 5 faculdades de odontologia, sendo que 2 faculdades a gente já tem turmas formadas. Então, imagine como é que vai estar esse mercado daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Léo. E assim, eu digo direto, sabe, Léo, relacionado à questão das faculdades, deveria ser premissa para ter cadeiras de gestão e administração, né? A realidade é essa. E não tem. Isso é uma situação comum e a gente vê direto profissionais se formando e se frustrando na hora de entrar no mercado de trabalho. Fica limitado a ser ou trabalhar em alguns consultórios, né? Como Sim. no caso de vocês, para poder estar começando ali o dia a dia do trabalho, ou partir para concursos, coisas do tipo, velho. Sim, então assim, eu sempre tive muito essa visão de nada contra, né? Mas eu sempre quis empreender, né? E a gente sabe que empreender no Brasil é um desafio, né? A gente vive num país onde não tem incentivo algum para o empreendedorismo, para o empresário. Sempre que você tem dificuldades e burocracias para você conseguir empreender aqui no país que a gente vive, mas é como você falou, né? A gente é um povo guerreiro que corre atrás e mesmo assim não desiste, né? Porque quer fazer dar certo. Como eu digo, né, Léo? São fatores externos que não tem jeito, vai afetar todos. Então a gente tem que esquecer, de certa forma, e não esquecer desses fatores externos, e focar no que a gente consegue de fato mudar, que depende da gente, entendeu? Aí parte o quesito gestão, né? Eu acho que Pedrão até já entrou aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o doutor... eu acho que já entrou. Convidei o Pedrão aí, deve estar faltando só Márcio, eu ainda não vi ele aqui na live. Certo. Mas é como a gente estava falando, né? Exatamente. A gente está numa área, né, da odontologia hoje que está extremamente saturada, né? O mercado está muito difícil e eu acho que o profissional ele tem que ter uma noção de que para ele ter sucesso ele tem que ter um diferencial, né? Ele tem que chegar no mercado com algo diferente, né? Ele não é questão de estar inventando a roda, mas ele tem que trazer um diferencial, né? Então acho que essa live também a gente pode trazer uma visão também desse algo a mais que esse profissional pode trazer na clínica dele como empreendedor, né? E como um profissional que trabalha por conta própria também, né? Verdade, com certeza, Léo. E essa é a questão, tá? Sim. Essa é a questão. Deixa eu ver aqui, eu posso estar apanhando aqui. Meus assistentes, o que é que não está dando certo aqui? Pedro não está conseguindo... E aqui, Rafa? Aqui é ao vivo e a cores. Já deu certo. Agora vai. Só chegar que já deu. Meu amigo, Agora vai. Olá, pessoal. Desculpa o atraso. Boa noite.
Eu já estava ouvindo Faz parte, vocês aqui já tem um tempo já. faz parte, né, Pedrão? Quem Tudo empreende tem esses certo, imprevistos, cara. né? Opa, estamos aqui. Já estava ouvindo. Não quero atrapalhar vocês, não. Vocês estavam num papo muito bacana aí. Estavam falando de empreendimento. O Léo Isso, estava Pedrão. falando aí Na sobre isso verdade, daí. E é uma verdade total, velho, aqui no Brasil. na Então verdade, não quero Pedrão, Léo atrapalhar o estava se papo de vocês, não. apresentando aí. Eu estava falando com o pessoal aqui, que é uma live até bacana, que junta quem está indo para o mercado de trabalho, quem já está com essa experiência no mercado de trabalho, né? Perfeito. Empreendendo, que é o ponto forte. E Léo estava falando das premissas aí, das dificuldades, do que ele vem sentindo, né? E para poder entrar no mercado de trabalho. Estava se apresentando e que você fique também à vontade, Opa. cara, para se apresentar, certo? É o tempo de março também chegar junto aí. Saiu? Acho que Pedrão saiu? Acho que saiu, né? Saiu. Eu acho que saiu. Deixa eu trocar só a iluminação aqui. Vamos ver se ele entra aí, Léo. Beleza. Deixa eu ver se Márcio já entrou aqui também. Está solicitando aqui novamente. Claro. Perdoe, amigo. Alguma coisa aconteceu, caímos aqui, mas já voltamos. Tá tudo certo, cara. Então, Pedro, pode ficar à vontade para se apresentar, tá, cara? É o tempo de Márcio também. Ô, bacana, obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô, Sim. tá tudo Tá. certo, tá? Cara, meu nome é Pedro Henrique, eu sou cirurgião bucomaxilo. Estou aqui no Vale do São Francisco desde 2013, finalzinho de 13 e início de 14, a gente chegou aqui. Logo após o término da residência, viemos para cá. Vale do São Francisco eu já conhecia, já tinha um tempo, e o desejo de vir para cá sempre existiu. A gente estava na residência e tinha muita vontade de vir para essa região, entendendo que era uma região promissora, que era uma região que tinha um desenvolvimento econômico próprio, que era uma região geograficamente favorecida. É uma região que ela tem aeroporto, enfim, ela tem uma série de coisas, ela tinha uma universidade em amplo crescimento. Então, isso aí foram alguns fatores que determinaram para que nós viéssemos aqui para o Vale do São Francisco. E aí, quando eu vim para cá, tive a sorte de entrar no hospital universitário já em 2015. Isso aí foi muito bacana, fez parte da nossa instalação aqui na região. E ainda em 2015 a gente já abriu o nosso consultório, entendendo que eu sou casado com uma dentista também, a qual trabalha comigo no mesmo consultório. E aí, de cara, a gente já tinha essa ideia, ela já tinha um consultório em outra cidade, e assim, não houve dúvida nenhuma, em momento nenhum, que a gente iria abrir um consultório. Então, assim que surgiu uma oportunidade, nós fizemos isso, entendendo que era a nossa vontade. Empreender no Brasil, Léo estava falando sobre isso, você estava falando sobre isso, eu acho que vai ser muito discutido isso aqui dentro do nosso bate-papo. Mas mesmo diante de todas essas dificuldades, dentro do que a gente queria oferecer para os nossos pacientes, dentro do que a gente sabia que a gente tinha capacidade de ofertar, dentro do tratamento odontológico de algumas especialidades, das quais eu e minha esposa trabalhamos com, não existia outra forma da gente poder propiciar ao nosso paciente um serviço do qual a gente imaginava. Então, por isso que até hoje, a gente insiste e não desiste, porque eu acho que é isso, dentro da odontologia, para a gente poder ofertar é necessário, cara, é necessário empreender e é necessário você estar aí dentro dessa oferta do mercado aí. Então, isso foi, de maneira muito resumida, o que a gente fez para chegar até aqui. Hoje, o nosso consultório, a gente inaugurou um consultório novo recentemente, iniciamos agora em 2023, dia 1º, na verdade, dia 2 de janeiro.
A gente já começou com o pé direito, num ambiente novo, num ambiente bacana, do qual a gente havia sentido essa necessidade de oferecer para o nosso paciente alguns outros serviços e um conforto que eu acho que o nosso paciente ele merece. Então a gente começou aí 2023 com o pé direito. E é isso, cara. Assim, como eu falei, eu sou staff do Serviço de Cirurgia Bucomaxilo do Hospital Universitário, do qual desde 2015 estamos aí. Faço parte de um grupo de cirurgiões bucomaxilofaciais, que um deles está aqui com a gente, que entrou agora na nossa live, que é o Dr. Márcio Novaes, nosso speaker, nosso presidente. Rapaz, na correria do dia a dia, aí você faz uma live dessa aí eu atraso. Não, mas aí faz parte, é para mostrar que a gente tá correndo. Normal, a gente tá acostumado. Normal. Então, é isso, cara. Faço parte desse grupo aí muito bacana, que sou eu, Márcio, João Paulo Lócio e Emanuel Marques, tá? E fazemos parte aí do IBM também, né? Aqui temos 3 integrantes do IBM. Deputação social que, por final, vem ganhando destaque aí, cara. É sensacional. Vocês estão fazendo um trabalho que dispensa comentário, né? Não é todo que se dispõe a fazer o que vocês estão fazendo. Isso faz parte também do empreendedorismo, certo? Isso tem colaboração e faz total significado. Porque se a gente, nós, do setor privado, não muda, é muito difícil estar esperando os fatores externos, tá? Chegar junto. Perfeitamente. Então, Márcio, fica à vontade, meu amigo. Chegou agora também. Fica à vontade para se apresentar, tá? Valeu, Samuel. Pessoal, primeiramente, antes de me apresentar, eu quero pedir desculpa pelo atraso, né? Mas aí faz parte, mostra que a gente está na correria do empreendedorismo, né? Então, eu sou Márcio Novaes, sou cirurgião bucomaxilofacial, né? Como o Pedro falou, tenho minha clínica privada e a gente também opera as cirurgias hospitalares juntos, né? A minha clínica privada é a Mímese Odontologia Especializada. Está com a sede nova desde março desse ano, localizada aqui na rua Valério Pereira, por trás do ambulatório do HGU, né? E o nosso serviço também sentiu assim, a necessidade de crescer, né? Então, o empreendedorismo teve que imperar, né? Samuel é o nosso mentor, aí vamos dizer, né? Com o pessoal, com a equipe da 76, que ele acompanhou desde o início, né, o nosso crescimento. A gente começou com um consultóriozinho, eu e minha esposa, a doutora Mila, ali no prédio Clara Alencar, perto da Praça do Peixe. E a gente viu a necessidade, né, de dar mais conforto aos nossos pacientes, de acelerar a entrega dos nossos tratamentos. E aí tivemos a necessidade de fazer uma sala nova. Então, nós fizemos uma sociedade com um protesista top aqui na cidade, que é o Dr. Lauro Caetano, e a gente montou mais uma sala. E, de repente, a coisa evoluiu de uma maneira que 2 salas também não estavam dando mais. Então, a gente veio para um ambiente maior. Nós temos 3 consultórios nessa clínica, uma sala de repouso para o paciente poder se sentir mais confortável antes de começar um procedimento cirúrgico, né? Então ele sai da minha cadeira odontológica de cirurgia, já vai para a sala do Dr. Caetano, já coloca a prótese no mesmo momento. Inclusive eu estou aqui no consultório, terminei a cirurgia, o paciente está lá na sala dele, lá colocando os dentes, né? Botei os implantes. Prova real, né? E é isso, eu trabalho com... a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Então, eu trabalho com a parte de cirurgia de bucomaxilofacial, faço implantes. Trabalhamos juntos, eu e Pedro também, no serviço filantrópico, né, que é o IBM, né, de pacientes com fissura labopalatina. E a gente divide nossas tarefas aí na parte privada com a parte filantrópica. E o que a gente ganha na parte privada, a gente se sente meio que na obrigação de devolver também para a sociedade, né? Então a gente vai para essa parte filantrópica também. Isso é bacana, faz parte, eu acho que todos
é como eu digo, se todos os empresários tivessem essa visão de fazer um pouco, né, da ação social, não tinha tanta situações caóticas que a gente passa. Cara, para a gente dar início hoje, tá? Falando de clínica de alta performance, hoje é muito bacana falar sobre isso. Por quê? Estamos unindo aqui o útil ao agradável. Estava falando até a Pedro, tá, Márcio? Temos praticamente formado, entrando no mercado de trabalho, querendo empreender, e vocês que já estão em alguns degraus à frente. Então vai ser um bate-papo até gostoso aqui de falar, tá? E, cara, assim, levantando hoje, como a gente tem muitos clientes no segmento, eu mapeei, cara, umas 10 dores principais dos clientes que eles vêm sentindo constantemente, tá? Relacionado às clínicas. E, meu amigo, eu trago 3 principais, certo? E antes de entrar nessas 3, eu acho que o principal do empresário, eu queria que vocês falassem um pouco, é sair da faculdade e começar a empreender, já que nossas faculdades, graduações, ensino superior, tem esse déficit de gestão nas graduações, né? Eu acho que o principal ponto do empresário é a mudança da mentalidade do profissional de odontologia, né? De entender que, de fato, ele precisa mudar a mentalidade dele para começar a empreender. O que é que vocês falam sobre isso, meus amigos? Pedro, na ordem. Posso falar, cara. Posso falar. Pessoal, é uma tecla que a gente vem batendo aí ao longo desses últimos anos. Eu estive como professor da graduação até recentemente, e sempre falava isso para os meus alunos, da necessidade que a gente viu desde que saiu da faculdade. Então, nós que nos formamos aí há pouco mais de tempo, mas recente ainda, 10 anos, 15 anos, cara, a necessidade de ter um balizamento dentro da faculdade, um norte, alguma coisa que possa lhe orientar dentro do empreendedorismo, esse déficit ele é muito claro. É interessante que a gente, dentro da faculdade, a gente vê muita coisa de saúde pública, a gente vê muita coisa técnica da odontologia, a gente vê sobre diversos assuntos, mas em momento nenhum, pelo menos na minha faculdade, em momento nenhum eu fui apresentado a noções de contabilidade, a noções de marketing, a empreendedorismo, a como é que funciona o mercado de trabalho. Nada disso, cara, nada disso. Eu acho que deveria ser explorado isso até pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Federal de Odontologia, que em vez de ficar tentando colocar curso de odontologia, me perdoe se alguém é a favor disso, mas ao invés de ficar pensando em colocar curso de odontologia EAD, a gente deveria estar preocupado com isso, sabe? Em empreendedorismo, tecnologia, fluxo digital. É isso que é a atualidade da odontologia, é a atualidade da prestação de serviços em saúde e é o que precisa ser visto, cara. Então, se a faculdade, não sei, não consegue implementar isso na sua grade curricular básica, padrão, que fosse pelo menos ofertado isso de alguma maneira. E eu acho que esse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui é para isso. É para não só informar, mas incentivar aos colegas que estão aqui e aos alunos que estão aí chegando daqui a pouco no mercado de trabalho e tentar orientar, ajudar, iluminar de alguma maneira o que é o empreendedorismo e como é que ele funciona. Não é fácil, mas na maioria das vezes ele é praticamente necessário. Perfeito. Perfeito. E aí, Marcos? Samuel, eu penso o seguinte também, complementando a fala de Pedro, eu queria começar com um depoimento meu mesmo, né? Quando eu era da graduação, eu fiz escola pública, eu fiz estadual, e eu me lembro que a gente tinha uma disciplina voltada ao empreendedorismo. Interessante, a gente tinha uma disciplina chamada era marketing ou era administração e odontologia. Para você ver, eu não lembro o nome da disciplina, porque eu me lembro perfeitamente do dia em que a professora chegou e disse que isso a gente aprenderia na prática, que isso passaria seminário para a gente, e que não ia
ensinar sobre empreendedorismo, porque era uma escola que tinha que visar a saúde pública. E ponto. Eu me lembro perfeitamente nesse dia, eu fiquei revoltado da vida. Eu disse, como é que pode? A gente é dentista, a gente vai sair, vai ser autônomo, vai colocar um consultório e a gente não vai ter aula sobre isso. Zero. Ela pegou alguns temas, dividiu em grupos e cada um leu um pouquinho lá e apresentou rapidamente e pronto. Foi 6 meses em uma semana, 6 meses de disciplina, foi dada em uma semana pelos próprios alunos que não tinham experiência alguma. Eu achei isso um absurdo, um absurdo. E eu acho que passa muito pela cultura também, né? As pessoas acham que saúde não pode ser vinculada a dinheiro ou a capitalismo, ou, né, gera um certo preconceito sobre isso. E não é bem assim. Quando as pessoas entram mais a fundo sobre empreendedorismo, vão entender que o empreendedorismo ele é social, né? Quando a gente cresce, quando mais clínicas são montadas, a concorrência aumenta, há a necessidade dentre os próprios cirurgiões dentistas a se aperfeiçoarem, a se aprimorarem. Então, quem mais se beneficia disso é a população. A população é que se beneficia, né? Sem contar os outros benefícios, né, Márcio? Cresce, gera emprego, infinitas situações que acontecem, né? Exato, né? Até porque a economia não é uma ciência exata, né? Ela é uma ciência social, né? Então, assim, a gente sai da graduação com a visão apenas técnica de fazer uma restauração, um procedimento de canal ou um implante, sai incompleto, pode ter certeza. É necessário investir na parte do empreendedorismo para que você cresça, e você cresça sabendo que você está crescendo com ética. Não tenha medo, falando para os mais jovens, não tenham medo de associar o seu crescimento empresarial à falta de ética. Isso não existe. Ética e empreendedorismo, eles caminham juntos. Perfeito. Né? Então, quando a gente investe aqui, o Pedro investiu na clínica dele, eu investi aqui na minha clínica também, isso é porque a gente quer ofertar mais qualidade. Quem se beneficia é a população. Né? Então, quem se beneficia é o social, e fora tudo que a gente gera de maneira indireta. Né? A gente contrata recepcionista, contrata mais auxiliares, uma equipe de marketing, uma equipe de financeiro, né? Contrata o pessoal da A7, que é enorme, tem cada setorização que nos ajuda, né? Uma parte para o marketing, outra parte para o financeiro BPO, outra parte... Bom, o tanto de coisa que a gente gera de maneira indireta, só porque a gente está investindo aqui na nossa parte da odontologia, isso não pode jamais ser considerado algo ético, né? Saúde e empreendedorismo andam juntos, sim. Inclusive, houve um brasileiro que ganhou um prêmio internacional de empreendedorismo social, né? Na parte da saúde. Né? O tanto que ele beneficiou as pessoas que não tinham acesso a uma saúde de qualidade, saúde médica de qualidade. Né? Perfeito, perfeito. E a gente sabe das dificuldades, né, Márcio? E empreender e tudo mais. Léo está aí também, que vai entrar no mercado de trabalho, que ele já entre com essa mentalidade. Eu já fiquei sabendo que Léo já fez até administração, de certa forma até junta o útil ao agradável, né? De certa forma ele já está com uma mente que de fato necessita pensar numa gestão, né? Com certeza, tentando complementar o que já foi dito, sem ser repetitivo, né? É evidente que se tem uma deficiência na formação do dentista. Né? De certa forma, o dentista ele é formado um executor. Ele só está ali para fazer e ele tem que entender que ele é um profissional autônomo. Né? Então, o dentista ele tem que procurar se capacitar após a graduação. Então, já tem essa deficiência. Ele tem que correr atrás desse prejuízo, porque ele já entra no mercado um passo atrás dos demais. Né? E ele tem que entender que ele vai ter que vender também. Né? E é como o doutor Márcio falou, a ideia de vender ela é muito demonizada no Brasil também. Né? Todo mundo pensa que vender é exploração e tudo bem que tem suas vertentes e tudo mais, mas a gente tem que entender que a gente vive num sistema capitalista também, né? E que o profissional tem que se posicionar, senão ele vai ficar para trás, né? Ele não vai conseguir progredir, ele não vai conseguir crescer e avançar,
no mercado. A gente tem que entender muito, gente, é assim, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que começar a prestar atenção que o mundo real é diferente do mundo ideal, entendeu? O mundo real é o gestor tentando criar as estratégias, investindo constantemente, melhorando seus processos internos, pensando numa gestão financeira. Então, tem muitas dificuldades, é uma resiliência constante do gestor poder prosperar e performar. Então, quando a gente diz melhoria, tem muito percalço por trás também que passa, né? E aí, pessoal, eu modelando muitas dores de alguns clientes nossos, para poder levantar aqui com vocês, tem 3 que eu levanto que, para mim, praticamente a maioria tinha nesse contexto. Que é o quê? A falta de uma gestão financeira, certo? Como premissa. Gestão financeira eu digo no contexto total. Desde o controle básico, para também as questões de relatório para tomada de decisão, entendeu? Como um fluxo de caixa, como uma DRE, como um orçamento, entendeu? Isso eu vejo como primordial, é o termômetro para qualquer gestor. Como também recursos humanos, a parte com pessoas, a gente vê muito que trabalhar, se perde muito no contexto de pessoas, onde não tem um clima saudável, onde não tem diretrizes mais elencadas e claras, onde não tem uma cultura forte, entendeu? Onde não tem métricas estabelecidas e acabam se perdendo também na relação com pessoas. E um ponto também é a relação com pacientes, certo? E aí, quando eu digo relação com pacientes, tem tanto a questão da secretária, que para mim é fator crucial no negócio de vocês, como também a relação com novas captações, vendas, como é que se aborda isso dentro de clínicas, entendeu? Porque a gente tem essa cultura, principalmente no segmento de vocês, e eu trago para a minha também, que contador tem que ser contador, não era para vender. E pelo contrário, eu transformei minha carreira depois que eu aprendi a vender. Então, eu acho que todos nós temos que saber vender, certo? E o que é que isso vem impactando, gente, nessas clínicas? Vem impactando o quê? Problemas financeiros constantes, certo? O profissional sai para o mercado, empreende, não consegue performar, não consegue botar cliente na casa, não consegue atrair novos clientes, é prejuízo constante. O que é que acontece com isso? Muitas vezes, encerrando a atividade, faz o quê? Indo atender em consultórios de amigos, porque não conseguiu desenvolver a atividade, né? Outro ponto importante, problemas com gestão financeira constante, como uma precificação. A gente vê profissionais que não conseguem precificar seu serviço porque não tem os dados básicos de controle de gestão, entendeu? E também profissionais frustrados com a expectativa. Os profissionais que vocês contratam, de certa forma, se frustram porque não vê um crescimento, não vê um norte da clínica. Como é que vocês lidam e passaram por essas turbulências? Tá sem áudio. Tá sem áudio. Eu primeiro, novamente? Tá legal, ó. Joga duro. Tá. Então vamos lá. Cara, como eu falei, a gente sai da faculdade, Márcio teve esse contato, eu não conheço a fundo a grade curricular da FTC, qual o Leonardo é aluno. Na minha faculdade eu não tive nem mesmo noções como você falou, de DRE, fluxo de caixa, de despesas fixas, de como precificar, de como montar um preço, de entender o que é que está incluso ali dentro do preço de um serviço. Então, eu não tive isso daí, tive que buscar isso de uma forma posterior ao término da minha graduação. Certamente, no início, a gente vai pisando devagar ali e antes mesmo de a gente abrir o consultório, bate aquele receio, diz, pô, será que vai? Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Como é que eu faço isso? Eu vou dizer como foi a minha jornada para isso daí. Eu abri o meu primeiro consultório em 2015 aqui em Petrolina, sem muita noção do que era uma gestão dentro de um consultório. Vou ser muito franco.
certo? Então, eu abri o consultório sendo realmente técnico. Isso que Samuel falou é corretíssimo. A gente acha que a gente não é vendedor. Eu quero fazer um parêntese dentro disso daí, daqui a pouco eu volto sobre a gestão do consultório, mas falando sobre a venda, cara, dentro da saúde, eu não só acho que a gente precisa ser vendedor, mas a gente precisa entender que a venda é que, por vezes, leva a nossa informação ao nosso cliente. Então, às vezes, o nosso cliente, que é o nosso paciente, nós carinhosamente chamamos o nosso cliente de paciente na área da saúde, a gente esquece que, por vezes, esse paciente, ele não conhece os teus serviços. Não é só o momento de você fechar um plano de tratamento, não. É que o paciente ele não sabe que você faz o negócio. Então, faz parte da tua venda fazer com que essa informação ela chegue no final. Então, é uma das características, para mim, hoje, são muito importantes. De fato, é a educação dentro do processo de venda, tá? Então, falando pontualmente sobre venda, esse é o meu ponto de vista, falando sobre essa comunicação. Depois a gente pode falar mais sobre os outros detalhes da venda. Mas, voltando à gestão do consultório, eu entrei técnico, dentista, entrei para atender, para executar, e sabendo pouquíssimo de gestão. Eu transpus a minha gestão da minha casa, que dava certo, para o meu consultório. Eu tive sorte de ter tido uma boa educação financeira desde muito jovem. Então, eu consegui trazer esses valores para dentro do meu consultório, mas vou ser muito sincero, sofri muito no início, porque realmente eu não sabia o quanto é que eu estava ganhando, eu não sabia precificar bem o meu serviço, eu não sabia o quanto eu precisava deixar no consultório para reinvestir, eu não sabia quanto aquele consultório, eu não sabia prospectar os meus ganhos. Então, no início realmente foi difícil e fui levando. Cara, mas vai passando o tempo, e aí com alguns poucos anos de consultório surgiu a necessidade, porque a tua rotina começa a ficar acelerada, os atendimentos eles começam a aumentar, e você se perde dentro disso daí. Então, tanto eu como minha esposa, que é a Aline, eu como falei, eu faço a parte cirúrgica, a doutora Aline ela fica com a parte de reabilitação e estética, nós fomos atrás de aprender. Então fomos ler, compramos livros, fizemos cursos, fomos para fora da cidade fazer cursos fora, para a gente ter uma noção de como era fazer a gestão. Depois que nós entendemos essa gestão e o que a gente precisava, a gente começou a setorizar. Então a gente terceirizou algumas partes do consultório. A assessoria contábil, assessoria de marketing, nós fizemos uma gestão pessoal, contratamos mais pessoas para o consultório. Então, depois desse entendimento do que era gestão, setorizamos, e aí sim, cara, aí a coisa começa a ter clareza. Eu não sei se é essa o que os colegas, o que vocês todos têm a percepção, que parece que quando você coloca as coisas nos seus devidos lugares, parece que a coisa clareia, né? Você estava meio obscuro ali, não sabe, meio tateando, e quando você coloca coloca as peças do jogo nas posições corretas, você convida essas peças para o teu tabuleiro, parece que o negócio clareia. E aí eu acho que hoje eu tenho um consultório que ele anda mais fluido. Então, eu tenho uma noção de como ele funciona, de o que ele foi, de como eu consigo atuar, e tenho uma visão de prospecto que a gente espera para esse consultório, naturalmente, traçando objetivos e tentando executá-los. É isso. Perfeito, Pedrão. E assim, Márcio também aí, não falando em números, Márcio, mas Márcio é um case nosso muito forte, porque quando nós começamos com o Márcio faturava 1x e hoje Márcio fatura 4x do que ele faturava praticamente. E a gente vê a evolução que Márcio fez, que aí, Márcio, pode falar. Sim. O que foi que você se preocupou naquele momento que precisava evoluir, que tem tudo a ver com o que a gente está abordando aqui agora, né? Sobre a gestão, Sim. do que você aplicou, do que terceirizou, do que profissionalizou, entendeu? Para poder fazer essa evolução e esses resultados serem
totalmente diferente. Não, primeiro, né, que a gente anotei aqui alguns tópicos da escalada, né, como você falou, que você me tomou como exemplo, da escalada de como que a gente era, como que a gente está agora e como que a gente ainda pode melhorar muito, né, ainda pode crescer mais. É evolução, né? Mas, poxa, quando eu e minha esposa a gente chegou aqui em Petrolina, a gente atendia na clínica de amigos, né? De colegas, a gente ia lá e trabalhava por porcentagem, né? Daí a gente depois montou um consultório. Só que a gente tinha a visão apenas de dentista. Como é que a gente ia fazer uma gestão e ao mesmo tempo a gente tá lá atendendo o paciente? Só um minutinho, pessoal. Vida real, gente. Fiquem tranquilos. Vida real. Vida real. Caetano, meu sócio Caetano está aqui para liberar o paciente que está colocando a prótese. Tá tudo Certo. Vida real. Cara, tinha um repórter da CNN, o cara tava numa live para milhões de pessoas e entrou os filhos dele correndo com a babá no escritório. Caetano, ele pode falar contigo, não tem problema nenhum, velho. Fica tranquilo. Ele está liberando o paciente agora. Mas, se quiser ir lá liberar o paciente também, vai lá, velho, não tem problema não. Não. Mas aí, continuando. Só que a gente precisava ser dentista, precisava atender o paciente e precisava fazer a gestão. Isso é impossível. Então, já é uma dica para quem está começando. É impossível. Você tem que fazer as setorizações, como o Pedro falou. Você tem que delegar funções, certo? Então, uma das coisas que a gente percebeu foi quando conheceu o pessoal da A7, e tinha as soluções que a gente precisava lá. Poxa, agora que a gente tem como ser dentista, eu tenho como fazer o meu planejamento estratégico, eu sou o responsável pelo meu planejamento estratégico, mas para ficar lá olhando o financeiro, as planilhas de gastos daquela semana, o que tem que entrar, eu tenho um setor financeiro agora que fica só olhando isso, e a única coisa que ele chega para mim e faz, Márcio, tem isso aqui para resolver essa semana. Pronto, então eu perco aquele tempinho ali, meia hora, olho as planilhas todas, organizo tudo, o que eu vou ter que pagar naquele momento, o que eu tenho para receber, a provisão para aquela semana, e depois eu vou ser dentista. Vou lá fazer o que eu gosto de fazer, que é atender o paciente. Então, eu consegui, né, com a equipe, fazer isso. Eu consigo ser dentista, minha parte que eu aprendi na faculdade, e ter a noção de ser empreendedor e setorizar para algumas pessoas que se formaram para aquilo ali, tá fazendo o que eu não preciso fazer. Imagina eu ter que estar fazendo minha foto para colocar no history, ter que atender o paciente, ter que olhar as planilhas do que tem de entrada e saída. Então, as setorizações foram importantíssimas. E uma das coisas conceituais que me marcou muito foi dividir o princípio da entidade, né? Então, uma coisa é você ser a sua pessoa física, Márcio, e a outra coisa é você ser a sua pessoa jurídica, mas se você não tem a pessoa jurídica, mas que você seja o dentista e entenda que dentista é uma empresa, certo? Então, quando você começa a separar isso aí, até as formas de você investir, né? Pessoa física é um valor, pessoa jurídica é outro valor. Quando você começa a pegar o que você ganha na empresa e gasta tudo na pessoa física, isso é a coisa mais comum entre os dentistas que não têm essa visão, você termina metendo os pés pelas mãos. O que você gasta na sua casa, você pega o que você ganhou no consultório, na sua clínica, gasta tudo lá quando a vez sua clínica está desfalcada, né? Então, quando você tem clareza de princípio da entidade, para minha pessoa jurídica funcionar, ela é uma personalidade própria. Ela é a pessoa jurídica. Ela tem um valor X para ela funcionar. Então, tem que ter aquele valor X.
A gente até, às vezes, a gente traça algumas metas. Ó, eu tenho que ter no meu caixa 4 ou 6 meses do funcionamento dela, tem que estar lá. E o restante eu posso tirar, seja um Prolabore, seja alguma coisa do tipo, para a sua pessoa física. Se você começa a gastar tudo na sua pessoa física, sua pessoa jurídica ela vai ser fadada à falência, com certeza. Né? Cara, Então, foi uma das coisas isso é que uma mais... Né? premissa, isso é uma premissa até clichê, Márcio. Isso é até clichê, mas é o que mais faz com que as empresas não tenham gestão financeira, quando a gente está se tratando de pequenas e médias empresas. E tu quer outra coisa clichê entre na odontologia, a gente sai da faculdade e é orientado a fazer a precificação da seguinte forma. Você pega os custos do material, o Léo já deve ter visto isso. Na faculdade, você deve ter uma formação de administração, ele com certeza já jogou isso aí de lado. Mas o que você vai, o que o estudante de odontologia vai escutar é: você pega os custos do material e multiplica por 4 ou 6. Isso ali vai ser o seu preço de venda. Essa é a forma que ensinam precificação no dia a dia dentro da odontologia. Essa daí, ó, como é bom conversar com o Mertens, porque essa daí eu não sabia não, viu? Tá lá. A resina custa, a bisnaga custa lá, sei lá, R$200. Você vai usar aquela bisnaga inteira num tratamento. Então, você cobra ali 4 vezes a bisnaga. Pronto. É a sua precificação. E a gente hoje sabe que precificação não é isso, né? Precificação vai lá, hora clínica, imposto, o que você tem de funcionário, tudo vai colocar ali para poder fazer o preço daquele seu produto, né? É isso mesmo, Márcio. Pois é, cara. E você, Léo, como é que você vê a percepção sobre isso, velho? Cara, então, eu não tenho a experiência que os dois doutores têm aí, tem muito mais anos de carreira que eu. Eu estou começando agora, né? Mas é aquela história, né? Como diz o velho ditado, o esperto tenta aprender com o erro dos outros. Então, assim, eu tenho muitos amigos dentistas e que são empreendedores também, são proprietários de clínicas e tudo. E eu fico no pé dos caras, rapaz, ligo. Tem um amigo meu chamado Danilo Baraona, que ele tem uma clínica também em Aracaju. E aí ele me dá muita dica e tudo, aí eu fico só no pé dele. E aí ele me falando os percalços que ele teve, os problemas que ele teve no início, né? Que ele sofreu muito os primeiros 4, 5 anos. E aí eu tento absorver tudo, tendo uma visão crítica, né? Para não absorver o que ele fez de errado, para poder não cometer os mesmos erros. Mas assim, tendo em vista tudo isso, eu com minha experiência em administração, eu cometi um erro também juvenil, né? Na abertura da minha clínica. Eu fiz, na hora da abertura, eu fiz da maneira incorreta, porque eu fui por uma indicação de um funcionário do Sebrae, que me deu a indicação errada e tudo, e acabei tendo problema vamos dizer assim, no início da abertura da empresa. E aí foi quando eu procurei vocês, né? Através de um colaborador de vocês, que é amigo da minha família, um amigo pessoal meu, Moacir Júnior, você sabe, né? O famoso Peitinho. Peitinho, né? É o menino, é nosso vendedor, cara, hoje, é do nosso comercial. Ele é executivo de relacionamento do escritório. Pronto, aí eu vi ele publicando, né? Fazendo algumas publicações sobre a SetSafe, eu nunca tinha ouvido falar, mas achei muito interessante uma empresa voltada só para essa área contábil, com foco, né, em clínicas odontológicas e médicas. Aí eu, falei com ele e tudo, e aí estamos aí agora caminhando, né, para que seja, juntamente igual os doutores aqui, para que seja um caso de sucesso também. E nem eles, Deus quiser. Eu só te digo uma coisa, existe uma premissa para o gestor que eu digo, cara, é muito conhecimento, muita aplicação, prática. É muita disciplina e resiliência para tu chegar no resultado. Bota isso na tua cabeça. Tu vai passar por tudo isso, vai tombar, mas tem que ter resiliência, entendeu? Mas tem que aplicar também para saber se dá resultado. O resultado é o fator dessas quatro características, cara. Não tem jeito. Com certeza. E a importância também que o doutor Márcio falou e doutor Pedro, da setorização, né? Que às vezes a gente quer abraçar o mundo com as pernas, quer fazer de tudo, né? A parte do marketing, a parte da gestão e tudo, e não consegue produzir nada, né? Não consegue ter êxito em nada. Então é de extrema importância, né? Buscar uma empresa que consegue fazer isso de uma maior eficiência
E, de certa forma, para você vai ser muito melhor, né, como empreendedor. Perfeito, cara. Eu digo direto para os gestores é o seguinte, gestor é o seguinte, onde é que tua hora é mais cara? Onde é que tu produz mais resultado? Ele diz, eu produzo, é aqui na parte estratégica. Eu digo, cara, para que tu tá parando para fechar fluxo de caixa, cara? Não faz sentido para ti. Coloca a hora técnica. Teve uma vez que teve uma empresária também do mesmo segmento de vocês, que ela estava parando, ela estava acordando 5 horas da manhã para fechar o caixa dela. A gestora, eu disse, fulana, me diz uma coisa, se tu levantar 5 horas da manhã e levantar 20 possíveis clientes para tua secretária entrar em contato, não é mais lucrativo do que tu perder tempo para fazer o que tu não parou 5 anos para fazer? Esse rapaz Samuel mesmo, viu? Gente, tem que focar no que vocês dão melhor de resultado. Terceiriza para poder vocês terem dados mais assertivos, entendeu? A realidade é essa. Foca onde o negócio está precisando de vocês e foca 100%, entendeu? A realidade é essa. Em cima disso, gente, eu trouxe assim algumas soluções que a gente tem aplicado e que, de fato, tem dado bastante resultado nos clientes que a gente trabalha, tá? Falando de atendimento, a gente mapeou, de certa forma, uma jornada de paciente e para entender, de fato, qual é a jornada, o que o paciente faz, desde quando gera interesse até o pós-consulta, pós-exame, pós-tratamento, certo? Com a determinada clínica. E o que é que eu tenho visto? Que muitas vezes o gestor, de certa forma, ele não tem nem a impressão, qual a impressão que aquele paciente tem da clínica dele, porque ele não sabe fazer pergunta, ou então a secretária, de certa forma, não está preparada para levantar os pontos cruciais de melhoramento da gestão, entendeu? Então, o gestor entender, a secretária entender a jornada do paciente é fundamental para o sucesso, tá? Outro ponto importante, captação de paciente. Eu sento com as clínicas, a gente estrutura o financeiro, só que o faturamento não muda. Aí é onde a gente vai ver que as estratégias de marketing comercial estão inadequadas. Então, gestor, esquece essas premissas, essas coisas que não tem fundamento, que vocês não precisam vender, que vocês não podem ter um comercial. Não, pelo contrário, vocês têm que ter um comercial ativo, uma secretária preparada, porque é esse pessoal que faz com que a linha de paciente de vocês aumente, entendeu? Vocês têm que preparar essa turma, porque assim, o pessoal foca muito no marketing, no tráfego hoje, mas o marketing, vocês têm que entender que assim, o marketing é mais uma ferramenta para atrair possíveis novos clientes, mas não pode depender só do marketing para prosperar, entende? Vocês têm que ter uma experiência de cliente bacana para gerar novos possíveis interessados, porque ali vai gerar indicação, e vocês podem ter uma secretária ativa, que ela mesma vai pedir a indicação, como também um comercial ativo. E quando eu digo um comercial ativo, não é esperar que o cliente bata na porta de vocês, que esse tipo de negócio já está fadado, e é fadado à falência isso. É saber fazer uma lista, é saber onde os clientes de vocês estão, é saber como fazer parcerias que possam atrair possíveis novos clientes. Então, tudo isso vocês têm que despertar para aumentar a receita, tá? Outro ponto importante que o gestor tem que entender, tem que ter uma gestão de dados, de métrica muito eficiente. Seja no marketing, saber o CAC de vocês, saber o custo de aquisição do cliente, certo? Seja financeiro, com custo fixo, custo variável, seja com o COPEX, que é o custo operacional de vocês, entendeu? Seja o percentual de imposto, quanto é que está pagando, carga tributária está correta. Tem que ter esses dados bem sólidos para poder estar tomando as decisões mais assertivas. Outro ponto importante são os processos financeiros, gente. Financeiro parte da premissa de que controle, ponto. Se não tem controle bem feito, não tem análise bem feita. E aí, quando eu digo o controle, vocês pensem num funil e pensem, 3 bocas o funil. Parte simplesmente essa situação. Ter um contas a pagar bem feito, um contas a receber bem gerenciado e ter uma conciliação bem feita. Se vocês têm esse trio aqui bem feito, gente,
vocês vão ter dados poderosos para tomar decisão. Entendeu? E até clichê que 90% dos pequenos empresários não tem. Parte disso, gente, do básico bem feito, tá? Outro ponto importante, falando de pessoas, é cultura. Gente, pessoas hoje, negócio é feito de pessoas. Então, vocês têm que estabelecer uma cultura bem forte. E quando eu falo de cultura organizacional, eu escuto de alguns gestores dizendo que não tem cultura. Aí eu digo, pior que tem. Todas as empresas, ela tem cultura. Nem que a cultura seja ruim, né? É dessa forma. Seja através do líder, porque a cultura parte do líder para os liderados. Ou seja, os colaboradores que implantou a cultura. Então, ou uma ou outra, entendeu? Então, cultura, gente, é o ápice de uma boa gestão, certo? É vocês ter os valores bem claros, a premissa de missão, visão de valores. Não ter só isso ali em quadro, porque não serve de nada. Não tem site, porque não serve de nada. É vivenciar aquilo. E lá, aqui no meu escritório é assim. Eu digo a eles o seguinte, gente, vocês podem até errar tecnicamente, que a gente vai correr e vai chegar junto do empresário e vamos corrigir. Vocês não podem estar errando 2, 3 vezes o mesmo erro, que aí já é tolice, né? Mas se vocês errarem com os valores, falta de respeito com o cliente, um atendimento não personalizado como a gente preza, respeito internamente, aí, meu amigo, nem negocio. Não tem primeira vez, segunda vez, eu nem negocio. Aí são valores, aí está estabelecido com a cultura, tá? Então, cultura tem que ser vivenciado dia após dia, dia após dia. Tem que ser o que vocês estabelecem para o negócio de vocês chegarem lá nos objetivos que vocês traçam, tá? Eu venho e falo de tecnologia também. Muitas vezes o pessoal não tem o básico para poder ter performance, entendeu? Mas eu sempre bato, vai pensar no RP tecnologia, vai pensar no RP para a área da saúde, tem vários, tem que ser bem estabelecido. Um chatbot para, a secretária tem muito lead ali, muito possível desinteressado está chegando, só que para não perder a humanização, cria um script bem humanizado para como se fosse alguém falando e na metade ali joga essa pessoa que vem da rede social para alguém estar atendendo. A gente criou essa estratégia de um cliente, está sendo diferencial, que ela não estava conseguindo atender. O pessoal que falava ali no Instagram dela, ou no Instagram da clínica, ou numa rede social qualquer, a gente criou isso bem estabelecido. E aí o chat conversa ali 10 frasezinhas iniciais, mas sem perder a personalização humana, e depois joga aquela pessoa para o contato comercial. Aí a pessoa só dá continuidade como se fosse ela mesma já falando, entendeu? E corpo técnico, que aí são vocês. E aí eu não tenho dúvida, gente. Vocês nasceram para fazer isso. Está certo que é profissionais e profissionais, mas aqui eu estou falando com referência do Vale. Então vocês fazem isso, é o embalar do produto de vocês e entregar bem feito. Certo? É isso. Então, mas não adianta se não tiver isso. Eu costumo dizer o seguinte, o mais bem visto ganha do melhor. Então, tem que ter todo esse escopo da gestão. Não adianta só tecnicamente ser o melhor, porque não vai performar. Eu trouxe essas soluções, possíveis soluções para as dores que nós falamos, e aí eu queria escutar de vocês, se faz sentido, se vocês desenvolvem isso, entendeu? Se é isso mesmo que vocês acreditam como contexto de gestão para a clínica, fiquem à vontade. Vou iniciar novamente, então. Estamos fazendo sempre a sequência. Vamos na sequência que a gente não se atropela. Então tá. Samuel, eu vi um exemplo esses dias na internet que eu achei muito interessante. Era um teste cego. Uma equipe colocava uma pessoa, vocês certamente viram isso, alguns que estão aqui na live também devem ter visto, colocaram uma pessoa vendada e colocaram 2 sanduíches na frente deles, certo? E aí deram o primeiro sanduíche para ele, o cara vendado, e ele mordeu, comeu, disse, e aí? Bacana, tá. Aí ele foi lá e mordeu o segundo sanduíche. Aí o cara disse, algum dos 2 sanduíches você conhece? Eles, conheço. Esse daqui é o Big Mac. Aí o cara disse, ok, você acertou. E qual dos 2 é melhor?
Ele disse, o primeiro certamente é melhor, o que não era o Big Mac. Então, vai exatamente no que você falou aí, cara. Não adianta você ser o melhor se você não é visto. Feliz ou infelizmente, essa é a nossa realidade. Nós, como dentistas, como técnicos, como uma profissão muito técnica, nós corremos muito, mas nós corremos muito mesmo atrás de aperfeiçoar a nossa parte técnica. E é extremamente importante. É extremamente importante. Mas, diante dessa... é quase uma parábola isso que eu contei para vocês, mas é verdade. A gente percebe a necessidade de que, de fato, o teu serviço ele chegue nas pessoas. Então, eu vou apenas reafirmar o que eu já falei. Ou perdi o raciocínio, mas sim, que a venda ela perpassa pela distribuição da informação. Então, eu fico, às vezes, triste de muitas pessoas que, às vezes, são até próximas a mim e dizem, pô, eu não sabia que você fazia isso. E aí você diz, mas cara, mas eu tô ali, eu tenho um site, eu tenho um negócio, eu tenho um Instagram, eu falo disso, mas mesmo assim não é suficiente, não é suficiente. E eu acho que hoje, dentro do mundo digital e com a quantidade de informação que a gente recebe, ainda é difícil você fazer com que essa informação ela chegue no teu paciente, certo? E aí sim, chegando no teu paciente, entendendo que nós temos as nossas qualificações técnicas que não necessitam ser discutidas aqui, mas que uma coisa que precisa ser discutida, e Márcio já falou, que trabalhando com ética, cara, a informação chegou, a tua equipe que trabalha contigo atendeu, acolheu o teu paciente, trouxe para perto de você, mostrou ali um briefing de como nós podemos ajudar o paciente. Quando o paciente chega na nossa cadeira, cara, que ele percebe que a gente está fazendo de uma forma ética, que a gente não está querendo vender nada que ele não precise, muito pelo contrário, eu faço questão de, às vezes, o paciente vem querendo uma coisa, diz, você não precisa disso, cara. Então, volta, porque eu preciso tratar quem precisa de tratamento, eu preciso vender saúde para quem precisa comprar saúde. Então, entrando, e aí resumindo isso tudo, atendimento ético, técnico, associado a uma equipe que vai conseguir promover isso daí, promover essa informação e chegar no paciente, eu gosto desse tripé aí. Perfeito. Eu vejo assim também, para complementar a parte da cultura da empresa, né, como você falou, você acompanha o nosso dia a dia, você vê que a gente está sempre discutindo, vendo onde está acertando, onde está errando e como que a gente faz para melhorar, né? E eu sou extremamente exigente. Quem convive comigo sabe que eu cobro muito. Às vezes eu cobro tanto que às vezes depois eu me arrependo. Pô, essa cobrança não necessitava ser assim, né? Mas é o meu estilo de cobrar. Mas hoje eu fiquei bem feliz com a minha última paciente. Antes de começar a live, eu estava com a minha última paciente do dia, ela veio de Recife. E ela foi morar lá, fez em Recife, mas ela precisa fazer manutenções dos implantes que ela fez comigo, né? E aí ela sempre vinha para cá e depois eu parei para pensar, não é cansativo para você? Você está vindo sempre para cá, para Petrolina, eu posso indicar uma pessoa para fazer com você fazer lá. E ela, doutor, eu quero fazer aqui, porque eu gosto disso aqui. Aí isso aqui como? Né? Porque assim, na minha cabeça eu sempre que estar melhorando a cultura da minha empresa. Eu nunca estou satisfeito, mas hoje foi legal porque o depoimento foi na frente da minha funcionária. Ela, não, eu gosto disso aqui, ó, essa equipe é muito entrosada. Vocês gostam de fazer o melhor. Então eu prefiro vir de Recife para cá e fazer com você. Então, isso aí eu fiquei
fiquei bem feliz com isso, né? Porque assim, a gente está sempre tentando montar uma cultura empresarial, a cultura da empresa. Não é fácil montar, né? A gente tem que sempre melhorar, mas hoje eu fiquei muito feliz desse depoimento que ela deu, né? E aí também, como falei, eu sou exigente, eu sempre vou pensar em algo que eu tenho que melhorar. E Pedro chamou a atenção para uma coisa. Poxa, tem horas que, mesmo dentro da própria empresa, algumas pessoas não sabem que você faz determinado procedimento. Mas como assim vocês estão comigo o tempo todo, vocês não sabem que eu faço esse procedimento? Então, uma coisa que eu instituí aqui é toda semana a gente faz um treinamento com a equipe do comercial para eles explicarem um procedimento que a gente faz. Então, eu pego determinado funcionário, principalmente a nossa CRC, né, que é a Central de Relacionamento com o Paciente, com o Cliente. Ela é nova, né? E aí a gente treina assim, ó, o que é que você entende por implante dentário? Ela vai lá e explica o que ela entende de implante dentário. Ortognática, o que é que você entende de ortognática? E aí toda semana a gente vai colocando, vamos dizer assim, um produto que a gente tem dentro da empresa, que às vezes o próprio funcionário não sabe que a gente tem, né? E aí aos pouquinhos a gente está conseguindo vencer essa barreira que Pedro falou, de pessoas que estão próximas da gente e não sabem que a gente é buco, que a gente faz o implante, que a gente faz a ortognática, que a gente faz a fissura lapalatina, que a gente faz a reconstrução do maxila, faz a mandíbula, faz a TM, faz um monte de coisa, né? E aí, uma dica, né, já que a gente está numa live aqui, pessoas querendo algo novo, né, que possa acrescentar, uma dica é essa: pega a tua equipe e toda semana ou todo dia, você que determina o seu tempo, vai lá e pede para ela apresentar. Apresenta aí, o que é que você acha que eu sei fazer? E ela vai dizer. E disso aí que eu sei fazer, você sabe o que é? E aí ela vai amadurecendo, né? É uma constante isso aqui. Isso é reflexo, cara, dos seus resultados. Porque eu tenho uma premissa para mim que é o seguinte: setor comercial, ele tem que ser treinado, principalmente secretária, que dá resultado. Eles têm que ser treinados semanalmente. E tem que ser metrificado semanalmente, para saber se está bom e o que pode ser melhorado. Entendeu? Então, é dessa forma mesmo. Perfeito. Um próximo passo, assim, só complementando, um próximo passo que eu penso aqui para a equipe é um gerente. Tem um gerente. A gente não tem um gerente ainda, o gerente é Mila. O gerente, você sabe que é minha esposa. E aí, para quê? Para ele fazer essa parte de analisar as nossas ferramentas de metrificação. Então, por exemplo, a gente tem um funil de vendas. Então, todos os dias eu peço, final do dia eu peço que a minha CRC ela me mande quantos pacientes entraram em contato, quantos ela agendou, quantos compareceram, tal. Eu peço sempre que ela me mande isso. Mas aí eu já percebi que em algum momento eu não consigo ver. Por exemplo, agora, ela foi embora, ela deve ter mandado para o meu WhatsApp a planilha para eu analisar. Eu vou me esforçar muito para chegar em casa e analisar isso. Pode ser que eu chegue cansado e eu não veja. Então, eu tenho a ferramenta, mas pode ser que a gerente, que é Mila, minha esposa, e a gente não consiga ver. Então, acho que o próximo passo para a gente aqui vai ser ter uma gerente para fazer isso. Para analisar, acompanhar as ferramentas todas que a gente colocou na clínica. Vai ser um próximo passo. Perfeito. E aí, Leozão? Finalize com você. Eu tô aqui aprendendo com essa galera aí. Cara, a live tá dando mais de 1 hora, cara. A galera vidrada, Já? se deixar, passa 2, 3, 4 horas falando de gestão, do jeito que eu gosto, vai-se embora, viu? Só pegando aqui o penúltimo ponto que o Dr. Márcio falou, né? Sobre a importância de vender e mostrar também o que a especialidade faz. Eu sou presidente da Liga de Cirurgia, bucomaxilo da faculdade, né? E aí até o pessoal da família e tudo, eu explicando que eu até acompanhei cirurgia com o Dr. Márcio e o Dr. Pedro, cirurgia de fissura lapalatina, tive essa oportunidade de acompanhar com eles. Aí eu falei para minha família, mostrei foto e tudo, e o pessoal, como assim, dentista atende em hospital, faz cirurgia em hospital? Para você ver assim que existe essa falta de informação das pessoas acerca da especialidade, né? Que não é tão divulgada. Então,
tem que se entender que até para vender também, até para expor, né, o que é que a especialidade faz, o que é que ela abrange e o que é que o bucomaxilo, no caso que ele estava falando, é capaz de fazer, né, na área. Permeando também sobre os pontos que você levantou, sobre a importância de ter uma visão, né, do que você quer para o seu negócio, uma visão de futuro, qual planejamento você quer, como você quer se estabelecer no mercado, qual o público-alvo, né? É de extrema importância que você também tenha mais ou menos essa ideia antes mesmo de dar o primeiro passo, né? Naquela fase embrionária de você se planejar, né? De você estar montando o seu consultório, montando sua clínica, você tem que saber para onde você vai, qual o caminho você vai seguir, qual é o público que você quer atingir, qual o tipo de serviço que você quer disponibilizar no seu consultório, né? Serviço de alto padrão, serviço de excelência, aí entra na importância da cultura organizacional, né? Das pessoas que estão ao seu redor, dos seus colaboradores, né? Quem é esse pessoal? Qual cultura? Como você havia falado, toda empresa ela tem uma cultura, seja ruim ou boa, né? Então, assim, qual é a cultura que você está construindo na sua empresa? Outra coisa também que você falou sobre o paciente, né? De não só ser o marketing, né? Porque o que adianta só o marketing, chega lá, qual a experiência que esse paciente vai ter? Você vai conseguir fidelizar esse paciente? Você conseguiu atrair o paciente, né? Você fez toda uma estrutura, todo um investimento para atrair o paciente, mas quando o paciente chegou, a experiência dele foi bacana, foi legal? Então, assim, esse investimento na experiência do paciente também é fundamental. E aí, outra coisa também em relação à tecnologia, o software odontológico hoje também, que auxilia demais o dentista, né? Nessa parte de secretária também, auxilia a secretária. Enfim, entre outras áreas, a parte também de infraestrutura e tecnologia abordada na clínica, né? Fundamental também. Hoje otimiza o tempo do dentista, facilita a vida de todo mundo. Eu sei que o investimento é altíssimo, mas dando um exemplo aqui de um scanner intraoral também, que de certa forma encanta o paciente, apesar da aquisição ser um preço muito elevado, né? Mas de certa forma otimiza o tempo do dentista, facilita, né, o trabalho do dia a dia e também encanta o paciente. O cara vai lá, pô, não preciso mais fazer aquela moldagem, colocar moldeira, alginato, ficar com ânsia e tudo. Aí quando ele vê a tecnologia, o tanto que avançou na odontologia, isso também é uma forma de captação do paciente. Então, basicamente, dos pontos que você levantou, eu tentei expressar aqui o que eu penso na teoria, né? Que eu ainda estou entrando na prática, mas mais ou menos como é que funciona a minha cabeça em relação a esses assuntos. Você falou num ponto aí, Léo, que é muito importante, eu digo para todos os gestores, sabe? Que é o primeiro contato, porque quando a gente vê a jornada do paciente, vamos supor que o paciente veio de uma rede social, aí caiu no WhatsApp. Sim. Hoje, que é o meio de comunicação fluente já da maioria dos negócios. Ali a secretária está falando com o paciente, né? Numa linguagem o mais possível, de uma conexão melhor possível ali, mas é por redes sociais. E aí faz a agenda do paciente. E aí vem o primeiro dia que o paciente vem para a agenda dele, para a consulta, né? A primeira vez que ele vem na clínica. Cara, eu digo sempre no treinamento que a gente tem, que é para a secretária. Gente, ali é o primeiro contato do encantamento. Então, ali não pode ter erro. Então, você pode até errar na segunda vez. Agora, na primeira vez que ele bate no escritório, você tem que fazer o encantamento, entendeu? Recepcionar falando o nome do paciente, tá lembrando meu nome, entendeu? Tanta gente que é atendido, dar umas boas-vindas, explicar quem vai atender ele, mostrar como é a forma de pagamento detalhada, fazer um atendimento espetacular. Quando eu digo atendimento extraordinário, que vende, tá? Então, aquele momento é excepcional, recepcionar o cliente diferente, de uma forma com que ele se sinta bem acolhido, certo? Com certeza. Pois é, turma. Bate-papo legal. Estamos chegando aí às 19h20, mais de uma hora de live. Queria agradecer vocês, tá, gente? Sei que a correria de vocês aí é louca. Márcio atendendo aí no meio da live, faz parte do jogo. Então, no meio da live. Pensando quantos atendimentos já tem amanhã. Léo já pensando aí também nas correrias. Faz parte também da... Rapaz, minha correria hoje é organizando um evento que os dois vão participar aí. Sim, perfeito, cara. Fala do evento também aí.
Fala bem breve aí Todo mundo vai participar de alguma forma, né? Então, o nome do evento é Circunvale, é um simpósio de cirurgia oral e maxilofacial do Vale de São Francisco. O segundo simpósio, né? O primeiro, eu não sabia que já tinha ocorrido o primeiro, mas o professor Pedro me corrigiu aí. Mas é o segundo simpósio. A gente está fazendo, na verdade era para ter sido no início do ano, mas só conseguimos fazer agora, mas graças a Deus está dando tudo certo. Já estamos finalizando e a gente vai ter aí à nossa disposição os maiores nomes da cirurgia bucomaxilofacial aqui do Vale de São Francisco, e esses dois aí vão estar lá na nossa bancada, né? Aí os estudantes têm que estar colados, vão estar a bancada forte. As Dia referências. 16 e 17, sexta e sábado. Viu? Bom evento para todos vocês, tá? Que seja um evento de sucesso, que precisaram da gente também em termos de gestão, discutir, levar um evento para o Vale relacionado a isso. Contem conosco aqui, certo? Podem ter certeza que E agradeço o apoio da 7C também no evento, que foi primordial. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Estamos juntos para isso, tá? Pedrão aí, Márcio, que se disponibilizaram aí. Fico muito feliz, certo? Em poderem estar aqui comigo, para a gente estar batendo esse papo legal aí para a turma, certo? Sempre. Tamo junto, Sempre pessoal. bom bater esse Obrigado papo aí pelo com... convite. Sempre bom Sempre Valeu. que precisar, a gente tá aqui, é só gritar. de empreendedorismo, que não é comum, né? A gente tá falando, né? Mas Isso é bom, cara. Desperta na mentalidade de muitos, bate-papo né? assim, um bate-papo bem informal e muito enriquecedor, né? Eu que agradeço a participação, o convite, e estaremos juntos lá com o Léo na SICOM, né? Bom evento, cara, para Valeu. você, tá? Uma ótima noite aí, resto de semana, turma. Um abração. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Até mais. Valeu. Pedrão.